mais um bate-papo muito interessante, hoje com uma convidada super especial, com a Rosângela de Souza. Então, antes do bate-papo, acompanhe aí a história dessa pessoa maravilhosa. Nossa convidada de hoje é Rosângela da Silva Souza, carinhosamente chamada de Tia Rô. Casada com José Dilson, mãe de Fabrícia e do Vinícius, nosso produtor, e avó da Mariá. Professora por formação, jornalista por vocação, apesar de registrada, e promotora de eventos por opção. Nasceu em Niterói, mas aportou em Itaperuna em 1975, já casada com José Dilson e com sua primeira filha, Fabrícia, já nascida. É cidadã itaperunense, tendo recebido diversas homenagens do Executivo e do Legislativo pelos serviços prestados à municipalidade. Trabalhou como professora no Distrito de Aré, no Colégio Estadual Buarque de Nazaré, atuando por longo período na área de Ciências Humanas, no Colégio Agrícola de Itaperuna, onde aposentou-se há 10 anos. Como jornalista, iniciou as atividades na década de 80 na Rádio Itaperuna, onde ficou por 11 anos e onde, vez por outra, ainda participa de momentos especiais como eleições e catástrofes, enchentes, ou como convidada especial em algumas programações. Foi criadora e redatora do jornal Ubaense durante 3 anos. Também escreve crônicas e matérias para o jornal Diário do Noroeste. Atuou na TV Itaperuna e na TVI, com jornalismo e o programa Encontro Marcado. Ainda atua no programa Rô e Rê na TV, pelo Facebook e YouTube. Atuou como secretária de Turismo e de Cultura no município em alguns mandatos. Realizou diversos eventos como Miss Itaperuna, o último, Garota Verão, 6 edições, encontros folclóricos de folias de reis, feiras artesanais, desfiles de moda, exposições de artes plásticas e coordenou por vários anos e em diferentes municípios a Tenda Cultural da Merco Noroeste. Então, Rosângela, como que você tá? É um prazer estar aqui com você. É como se fosse criatura e criador, porque é um prazer realmente para mim, porque eu te admiro muito como profissional. Obrigada. Como excelente jornalista, entrevistadora, é um mix que você tem para nos oferecer. E eu tô aqui à vontade no sofazinho da sua casa, né? Obrigada. E já contamos um pouco da sua história. Eu queria que você começasse falando, primeiramente, minha curiosidade, de onde veio Tia Rô? Então, Luciana, eu sou niteroense. Primeiro eu queria agradecer a você pelas palavras, pelo carinho comigo e o prazer de te receber aqui, que também te admiro muito. Gosto muito do trabalho que você realiza, já acompanhei bastante e quero te parabenizar, porque nós mulheres precisamos realmente mostrar o nosso valor com coisas sérias e bem feitas, como você tem feito na nossa cidade. Parabéns, Miriam. Bom, eu sou de Niterói, né? Nasci em Niterói, fiquei lá até os meus 19 anos, quando me casei e vim para Bom Jesus primeiro e depois para Itaperuna, onde já estou há 45 anos. Uma história, né? Sua vida tá aqui. Minha vida tá aqui, com certeza. Então, e assim, como que foi chegando numa cidade nova? Hoje você é itaperunense, até é cidadã itaperunense. Com que orgulho. Hoje você já está ambientada, com certeza, mais itaperunense do que niteroense. Com certeza. Mas como a chegada numa cidade nova, como que foi? Foi muito difícil? Como que foi? Muito. Como todo cidadão, né? Eu vim para Itaperuna, ainda era muito jovem, eu casei só com 19 anos, ainda nem tinha concluído meus estudos, tinha acabado de terminar só o curso normal. Então, assim, foi difícil a adaptação, porque nós não tínhamos família aqui, nem eu nem meu esposo, só tínhamos... Igual a minha história também. Na verdade, nós temos um pedacinho da família do Zé, que já morava aqui, né?
Mas assim, a gente tinha pouco contato. E quando eu mudei para aqui, que eu moro na mesma casa esse tempo todo, isso aqui era muito isolado. Itaperuna era para lá. E aqui era um brejão sério. Então eu tinha dificuldade para sair. Eu vim com a minha filha só com 1 aninho de idade para aqui. Então a gente teve dificuldade. O Zé já trabalhava numa grande empresa, na época, ele veio na época da CTB, né? Quando a gente veio para cá, ele tinha os amigos de trabalho, mas eu não. Então depois é que eu comecei a faculdade, primeiro eu fiz pedagogia, depois fiz ciências sociais, aí você vai ampliando o seu leque de amizades, né? Então foram, na verdade, os meus estudos que abriram o caminho. E quando eu fazia a faculdade, que eu comecei a entrar nos meios, entrei no meio da comunicação, fui convidada a fazer o Miss Itaperuna, que eu fiz o último que teve na cidade. Aí já fui convidada depois desse concurso para trabalhar na prefeitura, no setor de turismo, ou seja, eventos. Começou a ter a visibilidade das pessoas. Isso, aí eu fui entrando no meio social, aí fui trabalhar na rádio com então o locutor Moacir Filho, era uma coisa assim bem interessante mesmo. E o Tia Rô, ele surgiu na escola, ele surgiu já na parte do jornalismo? O Tia Rô foi na rádio. Foi na rádio que eu comecei, começaram, né, a me chamar de Tia Rô. É claro que havia uma associação, porque eu trabalhava na rádio e fiz concurso professora. Sim. Então meus alunos me chamavam de Tia Rô, aí o pessoal começou a chamar Tia Rô e eu gosto do Tia Rô. Gosta? Então quando os outros me perguntam, qual é o seu nome? Meu nome é Rosângela, mas pode falar Tia Rô, todo mundo me chama de Tia Rô. E a escola onde eu me aposentei, né, a escola toda me chama de Tia Rô. Do pessoal de apoio, a direção, a família, todas as famílias dos alunos, é Tia Rô e ficou. Então, apesar dos trabalhos e das suas assinaturas enquanto jornalista, como Rosângela, mas o que pegou mesmo foi o Tia Rô. A marca minha é o Tia Rô, com certeza. Então, a minha marca é Tia Rô. Então, vou continuar a entrevista com Tia Rô. Fica à vontade. Vamos incorporar a Tia Rô. Então, eu também observei sobre a questão da parte cultural, que é muito forte, né, em você, e posso chamar de você, né? Porque para mim Tia Rô é você. Então, o que acontece? Eu observei que havia um trabalho muito forte cultural. Eu acho que nessa época você era secretária de cultura, eu não sei se você começou antes. Conta um pouquinho também sobre esses trabalhos, porque pelo que eu observei, teve o Miss Itaperuna, Garota Verão, né? Isso. Teve a tenda cultural. Isso. Ou seja, coisas que hoje nós não percebemos mais na cidade. Então, como que foi essa fase forte cultural da cidade com você à frente da pasta? Vou te contar. Itaperuna é um berço de artistas. Eu falo que a gente tem aqui talentos extraordinários no campo das artes cênicas, das artes plásticas, da música, da poesia, da literatura. A gente tem um universo de pessoas talentosíssimas na nossa cidade. Mas eu não sei o que acontece, que a gente faz as coisas e assim, e não segue, não se dá sequência a tudo que se faz. Você estava falando, o Miss Itaperuna eu fiz o último, foi uma festa belíssima, belíssima. A gente teve parcerias incríveis, um abraço para meu amigo Adilson Ribeiro, que foi meu parceiro nisso, os Garotas Verão, olha, era uma festa bonita, tematizada, sabe? Mas morre, as coisas morrem, eu não sei o que acontece. Não dá para explicar. Não dá. E assim, eu vivo envolvida. Enquanto secretária de Cultura, eu fui primeiro, lá atrás no governo Jair, que eu comecei a atuar na cultura, eu tive um suporte muito grande e ele me deu condição de trabalho. E eu fui à luta, eu fui ao Rio, eu fui a Brasília. Itaperuna participou da primeira Conferência Nacional de Cultura, quando o estado do Rio estava brigando para ter representação. Eu entrei no site do MEC, eu vi que ia haver a conferência, vi o que precisava fazer para participar dela. Aí quando fizeram as regionais e a estadual lá para selecionar os delegados,
Só Itaperuna e Nova Iguaçu entraram direto na caravana porque fizeram todos os encaminhamentos, os outros ficaram tendo que ter eleição para escolher. Então eu estava assim muito antenada com as coisas e fomos. Todas as diretrizes que Itaperuna encaminhou, que nós fizemos a conferência municipal, todas as diretrizes que a gente encaminhou. Ainda existem as conferências? Existem. As nossas diretrizes todas fazem parte do primeiro Plano Nacional de Cultura, está dentro do livro. Então, assim, eu gosto, eu me envolvo realmente com a coisa. Tenda cultural, para mim foi assim, um privilégio fazer a tenda cultural, que a gente fez através da Merco Noroeste. Por que era gostoso? Porque a tenda cultural, por ser Merco Noroeste, eu trabalhava a cultura de Itaperuna e de toda a região noroeste, eu ia em todos os municípios, eu procurava as associações culturais e buscava o que havia melhor de cada município para deixar dentro, para mostrar na tenda cultural. Era um sucesso, tenda super lotada. A gente fazia o Garota da Merco, Poxa, que era lindíssimo. Isso, na realidade, você com esses trabalhos todos, principalmente que a gente fala tanto da valorização da mulher, né, do espaço da mulher, e você trabalhava isso, com certeza, né, já lá atrás, né, dando visibilidade a essas meninas a todas as moças, grupos de dança, tudo, a gente trabalhava os grupos tipo de danças afro, indígena, folia, era um mix de cultura dentro daquela tenda cultural, e sabe, eu saía de lá assim, estado de graça, realmente. Porque a nossa cidade é rica e a nossa região também. Apesar da gente ter uma cultura assim, muito similar, porque a gente tem a mesma origem, né, de colonização, essas coisas. Então a nossa cultura é muito... Mas cada um com a sua particularidade, que é importante. Exato, porque evoluiu, as cidades evoluíram de forma diferente. Sim. Então uns priorizam uma coisa, outros não. Mas a característica cultural da nossa região é muito parecida, então, e rica. Inclusive eu tenho escutado muito, né, na questão do governo do estado, até dessa vez o governador tem mencionado muito a região noroeste, dizendo que vai chegar aqui investimento tanto na área de turismo quanto cultural, mas assim, até agora eu não vi nada de concreto, mas assim, a gente torce muito, porque a gente que mora na cidade, a gente que vive dessa cidade, a gente sabe o retorno financeiro e econômico que traz para uma cidade o turismo e a questão cultural. Então assim, a gente sempre torce muito para que as coisas realmente aconteçam e evoluam, como você falou. O ideal é que estivesse sempre evoluindo, porque toda vez que se para um trabalho, tem que retomar depois. Você tem que resgatar, né? E assim, muito bom seria se os novos, ou né, que você pudesse estar participando também com a sua riqueza de conhecimento, mas que as pessoas tenham essa sensibilidade de chegar a quem fez, chegar a quem conhece e ter a humildade de querer aprender, para dar continuidade. Exato, né? Com humildade. Vem, vamos ver como que a gente pode dar sequência. Dando a César o que é de César. Exatamente, porque é muito o velho ditado, né? Filho feio não tem pai, mas bonito todo mundo se apodera. E né? na realidade, você, né, assim como outras pessoas que também participaram, passam a ser também a história da cidade. Com certeza. Vocês também passam a ser, e assim, o que eu costumo dizer, uma cidade não existe sem as pessoas, sem as suas histórias. Né? Então é muito importante que essa história não se perca. Né? As pessoas vão chegando, tem aí os jovens, e o que eles levam o que eles vão buscar como legado dessa cidade? Exatamente. Né? Então, as pessoas... E na verdade, tudo passa a ser cultura. Com certeza. O modo de vida, o desenvolvimento, isso é cultura. E como você mesmo disse, tem muitos artistas, bons profissionais aqui nessa cidade e que já levaram o nome de Itaperuna para fora né, do estado, até do país. Então, assim, essas pessoas precisam ser ovacionadas, precisam ser valorizadas e reconhecidas. Verdade. Então, assim, eu assim, quero te parabenizar muito por esse trabalho que você fez, que de enorme importância para a cidade, para as pessoas que aqui vivem. Eu, como tenho pouco tempo aqui em Itaperuna, 3 anos mais ou menos que eu tenho aqui, quando cheguei,
uma das coisas que eu sempre falo para minha família, para o meu esposo, poxa, aqui não tem nada, né? E aí, um pouquinho só que eu fui ler sobre você, sobre o trabalho que você realizou aqui, eu já tive, assim, já abriu um leque de coisas que aconteceram aqui. E tem outras pessoas que também fazem esse trabalho, assim, promovem coisas bacanas na cidade, mas realmente fica muito quietinho e não dá sequência. O triste é não dar sequência, porque quando você tem um respaldo, no meu caso, enquanto gestora pública, eu tenho um respaldo. Eu comecei, como disse, lá no Jair, mas também tive a oportunidade com o Alfredo, nos dois últimos anos de governo dele. Eu também assumi, apesar de ser só 2 anos, 1 ano e meio, nem 2 anos, foi 1 ano e meio mais ou menos. Mas a gente ainda tenta fazer alguma coisa. Mas o tempo, é o que você disse, o tempo para você retomar as coisas. E assim, a memória, muita coisa se perde, você entendeu? Muitos arquivos. Essa semana mesmo, eu vendo lá, né, os editais, eu estou sempre ligada nisso, porque o programa Mulher Melhor, ele abrange vários projetos, né? E aí eu estou sempre ligada no que está acontecendo para poder tentar buscar alguma coisa aqui para a cidade. E eu vi, por exemplo, foi aberto um edital que parece que está até o dia 25 de abril, não para instituições, mas para pessoas também, para profissionais, para artistas. E aí eu até já enviei para o meu professor de dança do projeto, enviei para o professor de capoeira, porque para se inscrever, porque não é muito, mas se eu não me engano é uma ajuda de R$2.500. Sempre tem, né? Sempre e nessa dificuldade que as pessoas têm de arrumar emprego, de se firmar como profissional, falta, né? O que eu sinto, assim, a minha visão, falta realmente uma gerência, uma gestão que abrace essas pessoas e que informe essas pessoas. Porque passam os editais, abrem os editais, fecham e as pessoas não ficam sabendo. Né? Então, assim, fica aí uma dica, né, ou né, um alerta para que essas coisas sejam vistas com mais carinho, porque nas dificuldades que nós estamos passando no momento, que valorize esses profissionais, que ninguém quer nada de graça, né? Ninguém quer ficar a vida toda recebendo ajuda. As pessoas são a valorização do seu fazer. Sim, elas são competentes e têm essa capacidade de estar fazendo o trabalho delas. Então, assim, fica esse alerta aí para as pessoas e que possam conseguir dar um prosseguir com esse trabalho de uma forma mais abrangente na cidade de Itaperuna e da região. Né? Uma outra coisa também que eu achei assim bacana, né? Você se aposentou como professora, já tem quanto tempo de aposentar? 10 anos. 10 anos? E a tia Rô, professora, o legado, os alunos, você ainda encontra com muita gente? Muito. A primeira escola que eu trabalhei foi, quando eu entrei para o estado, foi em Aré, no distrito de Aré. E eu trabalhei só 6 meses lá, porque logo eu fui trazida para Itaperuna, passei pelo Buarque e depois fui para o colégio agrícola, onde eu fiquei 20 e tantos anos, me aposentei no agrícola, na verdade. Mas até hoje, os meus alunos lá da 4ª série do Aré, são homens feitos, chefes de família, me vê, vem, ai tia Rô, quero te apresentar minha esposa, meu filho. Não há nada mais gratificante. Tem alguma história interessante de alguém assim em particular que te pegou assim, que te emocionou? Então, eu quando trabalhei no agrícola, eu trabalhei com quase todas as turmas do fundamental e do ensino médio, eram todas, né? Eu dava aula de história e sociologia, era da área de ciências humanas. E assim, eu tenho uma infinidade de meninos e meninas que passaram pelas minhas mãos. Eu tenho muita dificuldade de lembrar os nomes. Mas as histórias? Não. Então eu estava na missa uns tempos atrás, foi do caso que eu falei agora. Chegou um menino lindo perto de mim, lourinho, dos olhos claros, muito bonito, um homem, né? Com uma garotinha no colo, e parou na minha frente. Eu fiquei olhando, mas sabe quando você olha a pessoa assim e vê alguma coisa que te lembra? Sim. Aí eu olhei para ele e falei assim, por que você está me olhando assim? Lembra de mim? Não, tia Rô. Falei, caramba, aí complicou minha vida, né, tia Rô?
Você foi meu aluno, né? E como é que eu vou lembrar da onde e qual? Foi da primeira turma que eu trabalhei no Aré. Meu Deus. Eu não lembro o nome. Queria lembrar de novo. Depois vieram outros. E aí ele me via na missa, sempre tinha um outro colega dele, que foi do Aré também. Vem cá, você vem, tá aqui, tia Rua. Então isso é muito gostoso. E uma coisa que eu não esqueço nunca foi o dia em que eu fiz a primeira gincana do Colégio Agrícola de Itaperuna. Existe uma gincana lá muito bacana, que eu vou conversar com a atual diretora lá, se houver ainda esse ano a oportunidade de você participar lá, ser jurada da nossa gincana, que é um espetáculo. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, estava muito só, que eu fui lá, o meu filho morava lá, e eu fui com meu esposo. Quando eu vim, eu fui de licença-prêmio, e quando eu voltei, o meu esposo ficou lá mais meio ano, mais 6 meses. Eu fiquei lá 6 meses da licença. E voltei para dar aula, obviamente, né? E chegou meu aniversário, uma coisa que foi muito marcante na minha vida. E eu muito triste, sem marido, sem filha, minha filha sempre viajando muito e eu muito só. Eu falei, gente, meu aniversário está chegando, o que eu vou fazer no meu aniversário? Eu vou abrir a boca e chorar dentro de casa sozinha. Aí eu pedi, na época era até uma outra diretora, não era a Raquel, que é hoje, eu fui para lá inclusive com a Raquel. E falei assim, Marilene, o Meire, né? Nem lembro mais, você me dá um dia do Colégio Agrícola para eu comemorar meu aniversário? Ela falou, como assim, você quer uma folga? Eu falei, não, eu quero uma folga na escola, com toda a escola. Ela falou, mas como assim, o que é que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer um dia de festa. Um dia, uma gincana com toda a escola e todos os professores do dia. Legal. Não vai ninguém ficar em casa, eles vão me ajudar. E à noite eu quero trazer um bolo, fazer um cachorro-quente, tudo por minha conta. Quero nada da escola, não. Eu só quero que a escola pare no dia 19 de setembro. Você me permite? Ah, Rô, eu acho que sim, mas deixa eu conversar, né, com os professores. Mas eu acho isso uma ideia legal. E assim foi. Foi um dia extremamente emocionante para mim, porque foi um dia que eu estava muito triste. Eu me emociono toda vez que eu falo. Eu estava assim, muito carente de família, sim, né? E passei aquele dia com meus alunos, deu uma alegria imensa a eles, porque teve a parte da manhã só de jogos, atividades desportivas, com a ajuda dos professores de educação física, e à tarde foi a parte cultural. Que aí teve as atividades culturais. Então essa gincana, ela tem na escola até hoje. Oh, olha só. Eu já estou aposentada e a escola faz, e é claro que os anos vão aprimorando. A gincana foi um dia, hoje ela é uma semana quase. A escola para realmente, porque tem atividades realmente culturais envolvendo os conteúdos, é muito interessante. Muito legal. Então isso para mim é muito marcante. Isso é marcante. Toda vez que tem a gincana que eu posso, eu vou lá. A direção sempre me rende uma homenagem, faz questão de dizer que a gincana fui eu que criei. Aí passou de 1 para 3 dias, e agora é uma semana, então isso é muito marcante para mim. E a outra vez foi no aniversário meu também. E eu saí de lá em setembro, realmente no mês do meu aniversário, e no meu último dia de aula, eu acho que eu tenho até uma foto. Os meus alunos fizeram uma festa surpresa. Eu cheguei na escola para dar o último dia de aula e eles tinham comprado um bolo tão humildes. Sim. Lá no Aré, os meninos de Ross. Aí tinha bolo, refrigerante, tinha calor humano. Abraço, flores, trouxeram do caminho, né? Foram pegando as flores. Então são 2 momentos muito especiais. Agora, fora isso, minha relação com o aluno era um negócio muito sério. A minha diretora Raquel é que fala que a minha relação com o aluno é uma coisa extraordinária. Bom. Que eu me comunicava com ele à distância. Meus alunos, assim, se eu precisasse me atrasar por qualquer motivo, teve uma época eu era secretária e professora, sim, e às vezes tem um chamado, uma reunião, aí eu ligava para a escola e avisava a direção, eu vou precisar atrasar um pouquinho, sim, a minha turma é tal que eu vou estar agora, fala para eles irem para a sala, que eu sempre deixava uma atividade,
e fala que a hora que eu chegar na escola que eu não gostaria de ver nenhum aluno no pátio, eu gostaria de ver todos dentro da sala. E nunca cheguei e encontrei nenhum aluno fora de sala. E ela falava que isso era impressionante, o domínio que eu tinha dos meus alunos, a relação, nem é domínio, uma relação, uma troca tão bacana, que eu, estando na sala ou não, o comportamento deles era sempre o mesmo. E isso é muito gostoso. Que muito história, que história. Isso aí me fez duas coisas que vieram à minha cabeça. Primeiro é a transformação da adversidade em algo positivo, que você tinha um momento seu, vamos dizer assim, triste, né? No momento de solidão, você conseguiu transformar e com pessoas, né? Isso é uma lição que a gente dia a dia aprende, que sozinho nós não fazemos nada. Verdade. E também, assim, deixar um parabéns para essa diretora que teve a sensibilidade, né, de aceitar e das outras, como a gente falou aqui, da importância de dar continuidade, dar sequência. Então, assim, parabenizar todas as diretoras que têm passado por lá, por estar dando continuidade, que com certeza deve ser algo assim importante no distrito. Com certeza deve ser um momento importante, mesmo estando dentro da escola, mas um momento muito importante para o distrito. A minha diretora fez um negócio esse ano passado que foi muito bacana, acho que foi ano passado. Ela fez a gincana dos alunos da escola, dos atuais alunos, com uma equipe de ex-alunos e ex-professores. E eu fui coordenar essa equipe, eu e uma outra colega que também já aposentou, a professora Beth, que era um baluarte nessa gincana. Então nós coordenamos essa equipe. Que dia fantástico também, porque os ex-alunos têm carência disso, tá? Moram longe, moram em Barriçai, moram em Poçum, Pádua, moram até em Minas. E vieram. E eles devem ficar aguardando chegar essa data da gincana, chegar o setembro, né, que é a entrada da primavera, e eles devem ficar aguardando ansiosamente. A data oscila. Ela não é sempre no mesmo, porque vai muito do calendário escolar, mas provas, é importante que continua, né? E continua. E os alunos, ex-alunos, sempre que sabem da gincana, sempre aparece um ou outro para assistir, para ver a gincana acontecer, porque é um momento muito especial. Isso é que a gente chama de legado, né? Deixar alguma coisa positiva, né? E que as pessoas gostam tanto. E de toda essa, pra gente terminar esse bate-papo, né? De toda essa sua experiência, professora, também mãe, né? Agora avó, né? Que é a melhor coisa. Isso que eu ia falar. Eu não queria falar, Roque, se eu perguntar a melhor coisa, você vai falar que é ser avó. Verdade. Mas de toda essa sua experiência, né? Desse seu trabalho maravilhoso, que eu vejo que passou para os filhos, né? Porque todos estão envolvidos na área da comunicação, né? Ou na área de eventos. De tudo isso que você fez, o que você mais gosta de fazer, desse trabalho todo que você fez até hoje, o que você pode tirar assim? Eu sei que é difícil, mas o que mais te causou prazer, alegria de ter feito nesse teu trabalho aí? Ô, Luciana, em tudo que eu faço, eu sou muito intensa. Eu acho que eu sou uma mãe intensa, eu sou uma esposa, né? Primeiro uma esposa intensa, uma mãe, uma avó. Tudo que eu faço com muita intensidade. Mas eu sou apaixonada, quando eu disse, eu sou professora por formação e eu fui uma boa professora, eu tenho certeza disso. As minhas aulas eram muito interessantes. Eu dava aula de história encenando. Eu pegava um fato histórico e transformava numa peça de teatro. Que legal. Era bem interessante. Ou transformava um conteúdo os alunos transformaram num funk, era uma coisa bem interessante assim. Então eu sempre procurei fazer as coisas de uma forma especial, para dar certo. Então como mulher, como mãe, como esposa, professora, tudo eu fiz com muito carinho, como gestora pública, mas eu sou apaixonada pelo jornalismo. Eu sou professora por formação, aposentada, dediquei muito a esse trabalho. Promotora de eventos, gestora cultural, mas o jornalismo me fascina. É vocação mesmo. É vocação. Sou professora por formação, como eu disse, e sou jornalista por opção, porque
eu já estou nisso há 40 anos. Eu comecei, primeiro trabalho meu em rádio, eu fui ser secretária. Nem falamos da rádio, muita coisa para falar. Tem que ter uma segunda entrevista. Eu fui só separar cartas, o Moacir recebia muitas cartas, e ele não dava conta de atender, e ele queria atender o pessoal da zona rural, e eu fui para isso. Mas eu passei pela recepção, eu fui na discoteca, aí faltou jornalista, eu fui fazer matéria jornalística, aí num susto lá faltou o locutor do horário, o gerente, seu Zé Leonardo, um beijo carinhoso, que era um pai pra gente, um local, nossos gerentes maravilhosos, me empurrou pro estúdio, falou, não vai que você tem que fazer. Eu falei, como assim? Eu não sei falar em microfone. Não, você que fez a matéria, você vai lá e lê. Eu falei, não vai dar certo, e não vai naquele... Aí o nosso querido J.A., que era o técnico na época, falou, senta aí, eu vou acender a luzinha e você ensaia. Vou acender para você pensar que está no ar. Que aí acendia a luz no ar, né? Eu falei, não sei, você faz, ensaia. Aí eu fiz uma vez, aí a Regina, não vou fazer não. Aí ele, não, vai treinando, não está no ar, falta ainda 15 minutos para o jornal entrar no ar, 10 minutos, não sei. Aí fiz. Falei, e aí, Jota, deu certinho? Minha filha, tá perfeito. Eu falei, mas na hora eu vou gaguejar, Jota, não vai dar certo. Ele falou, não vai não, porque eu já gravei. Na hora do Nasceu a jornalista. Nasceu. A radialista. E dali fui pra rua, acho, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu fui a primeira mulher a fazer reportagem de rua. Interessante, muito legal. Há muitos anos atrás. Então, quer dizer, eu era muito ousada, eu era muito intensa, eu me jogo mesmo. E, nossa, eu amo rádio, a rádio é minha paixão. Só para fechar a questão da emoção, eu tenho uma experiência na Rádio Itaperuna também, que eu, professora, gestora, tudo que eu faço, fiz TV, mas eu sou a tia Rô da rádio. Aonde todo mundo é tia Rô da rádio. E uma vez eu e meu esposo vindo de Bom Jesus, resolvemos passar pela zona rural, passeando, conhecendo. Aí nós chegamos num vilarejo que estava tendo um futebol, tinha muita gente, tinha um barzinho, nós paramos, estava tendo aquele futebol de roça, e a gente sentou e começamos a conversar, eu e ele ali no barzinho, futebol do outro lado da rua, o pessoal sentado, e eu e ele ali batendo um papo. Aí chegou uma senhorinha perto de mim, já de idade mesmo, bateu no meu ombro assim, com carinho. Falei, deixa eu vou atrapalhar a senhora só um pouquinho, mas a senhora é a Rosângela da rádio, tia Rô da rádio? Eu falei, sou, minha filha, eu te amo tanto. Eu estava lá dentro da casa, eu escutei sua voz e conheci, olha que doideira. Ah, que coisa boa. Aqui, ó, eu falo nisso e me arrepio. Então é tão emocionante. Você estava aqui em casa uma vez, chegou uma senhora de Raposo, com uma cestinha de ovos e umas verduras que ela soube que eu morava aqui, ela trazia para uma familiar dela ali. E soube que eu morava aqui, trazia, então sim, não tem preço, né? Não tem preço, carinho, e muita gente fala, você é a Rosângela da rádio, né? Eu falei, sou. Você é a tia Rô, né? Eu falei, sou. É muito gostoso. É muito bom gostoso. O reconhecimento das pessoas. Nossa. Acho que isso traz uma alegria imensa para o profissional, não tem? Nossa, não tem nada que valorize mais, não tem mais. Eu tenho um carinho grande pela cultura popular, eu amo a Folia de Reis. Eu não conhecia lá em Niterói, eu nunca tinha visto, eu vim conhecer aqui e acho assim uma coisa de doido. E como esse pessoal da Folia é bacana, como eles são humildes e como eles valorizam aquilo para eles é muito sério. Sim. É muito sério. É a vida deles, né? É religioso, é fé que eles têm. Então, sabe, é muito bom tudo. Mas, voltando à sua pergunta, realmente a minha grande paixão é jornalismo. Acho que eu vou morrer fazendo. Ah, com certeza. Porque eu escrevo. Lá na frente. Eu escrevo para o jornal uma matéria, a Camila, de vez em quando, pede, eu faço uma matéria, que é a diretora do diário, uma crônica, alguma coisa, eu escrevo. De vez em quando a rádio me convida, eu sou a voz das eleições, segundo eles falam. Aí, legal. Eu cubro as eleições desde que eu comecei a fazer rádio, eu cubro as eleições. Muito legal.
Principalmente a apuração. Esse ano tem eleições aí, então vamos escutar muita voz da Tia Rô. Não sei, ele sempre me convidaram. Tem que convidar. Mas não sei, mas é sempre um prazer porque eu revejo os amigos, enchente, nossa, eu cubro enchente desde 97. Eu acompanhei, foi muito, gostei muito da... Acho que foi nem 97, foi 92, assim, das piores. Então é muita coisa, é muito envolvimento dentro da cidade, eu gosto muito. Lidar com as pessoas é muito bom, né? Eu gosto também, adoro de lidar com pessoas, é muito bom, e essa troca que a gente tem com as pessoas, de olhar, de falar, de contar história, né? É muito bom. Essa parte que eu estou falando, fiz TV, né, gente? Teve a TVI aqui, a TV Itaperuna, trabalhei nas ruas. Hoje a gente ainda continua com o programa, eu e a minha querida amiga Rejane. Vão voltar, né? Ou já estão? Não, a gente continua. Agora parou, a gente ia voltar agora em março, definitivo, mas por causa dessa pandemia aí a gente acabou, né? Eu quero aqui já de vez falar, vamos voltar, gente, pode esperar. Pode esperar, então. Roerê na TV vai voltar, agradecendo sempre a VSS Imagens, que é o nosso canal, é o nosso caminho, o diretor sempre nos apoiando, nos direcionando, é um trabalho sério, bacana, com toda a paciência, né? Porque a gente não tinha experiência de TV. Claro. Eu sei que eu não sou uma figura televisiva. Sim. E televisão é imagem, é beleza e tal, mas eu acho que eu posso ajudar com algum conteúdo, prestando serviço, então... Eu acho que está até faltando mais conteúdo. Porque nem só de beleza vive a televisão, né? Mas precisa muito de conteúdo, de estar falando coisas positivas e interessantes para as pessoas, né? A gente tenta, né? A gente vai buscando fazer o melhor. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que me recebem nas suas casas. Eu sempre, quando entrava no ar, na rádio, eu pedia licença às pessoas para eu poder entrar na casa, porque você está entrando, na verdade. Então você tem que saber entrar, você tem que saber o que você vai dizer, porque a gente vê hoje umas coisas muito complicadas, né? A gente sabe que a coisa degringolou um pouquinho, então eu sempre tenho esse cuidado. E eu tenho um lema que eu sempre digo, graças a Deus, Luciano, eu não tive muitos empregos. Eu trabalhei assim, um pouco, que logo entrei para o Estado e essa parte do jornalismo. Mas eu tenho um lema que eu acho que isso é um norteador na minha vida. Eu sempre tive muito cuidado ao entrar e um cuidado ainda maior ao sair. Porque quando você bate a porta com carinho, você tem facilidade de abrir para voltar, mas se você bate de qualquer jeito, ela pode travar e você ficar sempre pro lado de fora. Então, eu acho que você tem que ter isso na sua vida. Tudo que você fizer, com quem você estiver, faça sempre com carinho, com respeito, que o seu espaço vai estar sempre garantido. Com certeza. E eu desejo a você isso, muito sucesso no seu trabalho, nos seus projetos, que eu faço questão de acompanhar. E no que depender da Tia Rô, a gente está sempre pronto. Eu tenho, graças a Deus, essa humildade e não tenho problema nenhum com isso. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz, não importa a idade, né? Eu acho que nós temos que estar abertos sempre para aprender, né? Ninguém faz nada sozinho, e já dizia Chacrinha, né? As pessoas não inventam nada, elas copiam. E o que é bom tem que ser copiado mesmo, mas com respeito, né? Com respeito de quem já fez e deixou vamos dizer assim, esse ensinamento para você. Então, pra gente estar terminando esse papo que tá muito bom, ficaria aqui mais algumas horas. É história longa, é muita coisa. São 65 anos de história, acumula-se muita coisa, né? Eu queria, assim, né, já te agradecer muito por ter aberto a porta da sua casa, da sua residência, por ter me dado essa oportunidade de saber um pouquinho mais de você, da sua história, e queria que você deixasse um recado, né, para quem está nos assistindo, que nos dá esse privilégio da audiência. Então, eu queria que você deixasse aí o seu recado. Então, né, que recado que eu posso dizer? O meu recado vai em forma de gratidão. Eu quero muito agradecer a Itaperuna, a esse povo, como diz lá na chegada, acolhedor, porque Itaperuna me acolheu de braços abertos, me deu chance de ser eu, de ser uma pessoa que é reconhecida, que é conhecida e reconhecida
tanto na parte pública como na privada. Hoje eu tenho um grupo de amigos fantásticos, pessoas que não temos nenhum vínculo de sangue, mas temos um afeto incrível. Tem pessoas na cidade que eu não falo que são meus amigos, são meus irmãos de verdade, porque tem por mim um afeto de família. Então, muito obrigada, Itaperuna, pela forma como você me recebeu, e pode ter certeza, eu hoje sou muito mais itaperunense que niteroense. Eu chego lá em Niterói, vejo minha família, mas minha vontade é voltar rápido. E deixo para qualquer pessoa, para quem estiver nos assistindo agora, essa minha gratidão, e que você também saiba ser grato. Porque a pior coisa do mundo é você não reconhecer o que os outros fazem por você, sem a forma como eu fui recebida, sem os espaços que me foram abertos, eu não seria nada, eu não seria ninguém. Então, se hoje eu sou uma mulher reconhecida, valorizada, bem-sucedida e muito bem amada, é porque eu fui muito bem acolhida. Quero agradecer aqui a Rosângela. Só te interrompendo, eu sugiro você que acompanhe o trabalho dessa mulher. Ela faz um trabalho incrível, são projetos fantásticos que te envolvem, e você vai se dar muito bem acompanhando e estando junto com ela. Então, te espero na próxima terça-feira às 18 horas.